Amém? A paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, no passado próximo era feito, não essas redes sociais, não tinha no celular. Você tinha que escrever? Tinha que escrever? Carta. Tinha que escrever carta. A Paula, quando nós namorávamos, ela escrevia muita carta para mim. Só vai falar que eu sou velho, é? Mas ela escrevia e era uma coisa interessante que as minhas irmãs tinham os namorados, né? E elas pegavam a carta que a Paula escrevia, copiavam e mandavam para os namorados delas. Tamanha, mas ela tinha esse costume, era muita carta que chegava para mim. Já chegou carta aqui para você, era da Paula. E então, mas tinha um processo, ela ia no correio, o correio ia entregar, então não sei se era 1 dia ou 2 dias para entregar. Você chorava na carta? Ah, lógico, né? Era babão, sempre fui babão, né? Então, a palavra que Deus tocou no meu coração para trazer para a igreja é uma carta do profeta Jeremias. No seu livro, no capítulo 29, se você puder colocar aqui, vai estar no telão também, mas abra a sua Bíblia. Não? Eita glória, então não vai ter. Então abra a sua Bíblia aí, pega o seu smartphone aí, pega o seu tablet. Aleluia, abra em Jeremias, no seu capítulo de número 29. Amém? Diz o título: A carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Todos encontraram? Diz amém aí. Vou dividir com você. Quem não encontrou diz misericórdia. Misericórdia. Vai estar encontrando aí. Eu espero 1 minuto. Amém? Amém? Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: E estas são as palavras da carta de Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas, e todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. E depois que saíram o rei Jeconias e a rainha, e os eunucos, e os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, pelas mãos de Elasa, o filho de Zafã, e de Gemarias, filho de Euquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo. Amém? Amém. Põe a sua Bíblia no banco. Se você puder deixar aberta nesse capítulo, nós vamos discorrer alguns versículos ainda. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai querido, Deus amado, aqui está, Pai, a Tua palavra, Senhor. Papai querido, eu creio, Pai, que cada um aqui tem uma necessidade, Senhor. E eu creio, Pai, que Tu és o Deus que esquadrinha, sonda os corações e vai de encontro à minha necessidade, a necessidade da igreja nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que Tu possa me usar, Senhor, como um canal, Pai. Oh, Senhor, como Tu me incomodaste, Senhor, a estar, Pai, lendo esta palavra, estudando esta palavra. E eu creio, Pai, que nesta manhã Tu tem um propósito na vida dos meus irmãos, Pai, através desta palavra. É isso que eu oro, Senhor, e já Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? Aceitar em nome de Jesus. Nós vemos aqui o profeta Jeremias enviando uma carta para um povo que estava cativo. Por que esse povo estava cativo? Porque desobedeceu a voz de Deus.
Deus falava: deixar o pecado. Esse povo obstinado em pecar insistiu, e Deus permitiu que o rei da Babilônia levasse esse povo de Jerusalém cativo à Babilônia. E nós sabemos que a Babilônia era a grande potência da época, e diz que uma certa feita os assírios tomou posse do grande poder, e depois Babilônia tomou posse de novo do grande império, do grande poder daquela época. E diz que eles não só saqueavam aquelas cidades que eles conquistavam, mas eles também pegavam as pessoas e levavam cativas para ser escravos. E a Bíblia diz que nós vamos descorrer alguns versículos. Diz aqui no versículo 4, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, e todos que foram transportados, e que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Então nós vemos aqui que Deus, apesar de ter permitido que eles fossem para a Babilônia, sendo escravizados, era um propósito de Deus. E nós vemos aqui na palavra do Senhor que Deus, ele fala: eu fiz transportar. E sabe o que eu quero dizer para você nesta manhã? Que você pode estar passando por momentos de caos sobre a sua vida nesse momento, mas eu quero dizer para você que quem está no comando, eu não importa o que eu fiz, não importa que eu fiz da porta para fora, mas o importa que Deus permitiu que nós passamos essas coisas. Pode ser uma falha nossa, pode ser um erro nosso, mas aleluia, eu quero dizer para você: se Deus te levou para este momento de caos, se Deus permitiu que nós passamos nesse bairro um momento de caos, na nossa família, na nossa cidade, no nosso país, mas eu quero dizer para você, tudo é permissão de Deus. Deus, ele não perde o controle de nada. Glória a Deus. Deus, ele não perdeu o controle do teu povo. Deus, ele teve a sua infinita misericórdia. Avisou uma vez, avisou duas, mas aleluia, aquele povo precisava passar por um tratamento. E ele permitiu, ele deu essa sentença que o povo ali ia passar 70 anos de cativeiro. Mas no meio desse caos existia duas turmas. Existia dois grupos de pessoas. Um grupo era aqueles que estavam desanimados. Acabou tudo. Não vai dar mais para a gente continuar. Acabou, estou desesperançado. Acabou as nossas lutas, não tem mais. Saímos da nossa cidade natal, estamos aqui escravizados, acabou tudo, desanimados. E às vezes nós ficamos desanimados. Às vezes nós, por situações que nós estamos passando, nós ficamos desanimados. E a Bíblia diz, eu não vou me recordar o versículo, mas fala que quando a promessa tarda, o coração fica ferido, porque está esperando há muito tempo. E eu quero dizer para você que outro grupo de pessoas são místicas. Pessoas que mesmo Deus falando a sentença, eles acreditavam, eles estavam aqui nesse tempo dessa carta de Jeremias, mais ou menos de 1 ano a 2 anos de cativeiro, eles estavam passando ali. E esses místicos, eles acreditavam que mesmo Deus dando a sentença, eles acreditavam nas pessoas que falavam: não, fica de boa, daqui a pouco Deus se arrepende, fica de boa. Eu quero dizer para você, meu irmão, quando Deus tem um tempo determinado para mim e para você, de tratamento, Ele vai fazer do começo ao fim, aleluia, porque Ele quer te dar vitória sim, mas você tem que passar por esse tratamento da parte de Deus. E uma coisa interessante que Ele fala
para esse povo, e o povo desanimado. É que não está funcionando aqui, mas eu queria mostrar para vocês no Salmo 137, para ver como essas pessoas desanimadas elas estavam. Se vocês puderem abrir, mas é muito rápido, eu só quero mostrar para você a frustração desse povo. No Salmo 137 diz assim: junto aos rios da Babilônia, nós assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Olha, estava lembrando da sua terra natal. E nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Tamanha era o desânimo, tamanha era a decepção que aquele povo estava, que Deus não estava fazendo para com eles. Mas Deus, ele começa a levantar este povo que estava ali, dizendo, através da carta para Jeremias, dizendo: edificai casas e habitai nelas, plantai jardins e comei do seu fruto. Ele estava falando para que ele continuasse, porque tem pessoas que estão passando pela aprovação e ele começa a ficar estagnado, ele fica paralisado. Mas Deus não, Deus manda nós continuarmos, Deus manda nós prosseguirmos, Deus manda a gente fazer aquilo que Ele deve fazer. É porque a situação do país não está como eu quero, então eu vou estagnar, eu vou parar. Não, Deus, ele não perde o controle de nada, meu irmão. Deus, ele está no controle de tudo. Ele está dizendo para mim e para você: não fique parado, edifique casa, habitai, plantai jardim e comer do seu fruto. E ele diz mais, no versículo 6: tomai mulheres e gerais filhos e filhas, tomai mulheres para os vossos filhos, e dai às vossas filhas marido, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. Olha que Deus, ele está falando para nós, para prosseguir na nossa vida cotidiana. Não importa quem é o presidente, quem é o prefeito, quem é o subprefeito, não importa, nós temos que continuar a nossa vida, nós temos que dar, aleluia, a continuidade daquilo que Deus fez. Se está passando por provações, está passando um momento de caos na sua vida, mas continua, prossiga, levanta, começa a marchar, porque Deus, ele quer dessa maneira que eu e você, porque Ele vê a igreja do Senhor. Isso eu posso falar acerca da salvação. Muitas gerações atrás falaram, nossos pais na fé diz, Jesus iria voltar. Até mesmo depois de Cristo, quando os apóstolos eles acreditavam que Jesus estava para voltar, mas Ele não voltou até hoje. Mas é por isso que nós vamos desanimar? É por isso que nós vamos parar de fazer a obra? Não, a gente tem que continuar, aleluia. O próprio Jesus falou: nem eu sei o dia que eu vou voltar, eu nem sei, mas eu sei que um dia eu volto. Pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser daqui um ano, mas eu creio, meu irmão. Você tem que fazer esse culto que você está prestando a Ele nesta manhã, como se fosse o último culto da sua vida. Você tem que falar: Deus, eis-me aqui, eu quero, aleluia, continuar esperando com expectativa a sua volta. Mas é porque eu sei que a vinda de Jesus cada vez está próxima, eu vou parar? Não. A orientação dele é para que nós venhamos continuar fazendo a vontade dele nesta terra. E olha que ele diz para aquele povo que está cativo, aquele povo que está escravizado. Olha que ele continua orientando. Ele diz assim, ó, no versículo 7: procurai a paz da cidade, para onde fiz transportar. Você está sendo escravo, você está passando um momento de caos, mas você tem que orar. E é uma coisa que às vezes a gente não entende o propósito de Deus.
Às vezes as coisas não estão indo do seu jeito. Às vezes você está numa empresa que você não gostaria de estar lá. Às vezes, você sabe, o presidente do nosso país não é aquilo que agrada os nossos olhos. Mas nós temos que orar pela paz, que é onde nós estamos aqui enxertados, onde nós estamos inseridos. Nós temos que orar por ela ao Senhor. Olha, procurai a paz na cidade para onde fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos tereis paz. Olha o segredo, meu irmão, de nós termos paz. Olha o segredo que Jesus, ele começa a abrir as portas para nós nesta manhã. Aleluia, o segredo é orar pelos nossos inimigos, como o Senhor Jesus nos ensinou. Ele diz: se você não perdoar, você não será perdoado. Aqui está dizendo: ore pela cidade onde eu fiz vocês ser transportados ou escravizados. Orai por elas ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Sabe o que é isso? É a paz que excede todo entendimento. Glória a Deus. Você está passando um momento difícil, você está passando um momento de provação, mas Deus está derramando paz sobre a sua vida. E ele continua. Nós vemos aqui Deus ele levantando aqueles animados. Agora no 8, agora ele começa a falar. Ele começa a falar para os místicos. Ele começa a falar para as pessoas que acreditavam que aqueles profetas que estavam falando que aquele cativo ia ser, não vai demorar agora um pouquinho, vocês já vão sair daí. Olha que Jeremias continua a sua carta dizendo para essas pessoas: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós. Tinha profeta no meio deles. O próprio Deus, ele está falando que havia profeta. E nem nos vossos adivinhos, porque profeta era conhecido como adivinhos naquele tempo. E nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Meu Deus. O próprio Jesus, ele nos afirma que virá pessoas, os falsos profetas sobre essa terra. E os falsos profetas falam que eles vão fazer tantos sinais, se possível, enganaria até os escolhidos. Até nós que estamos na presença de Deus, a gente viria tantas coisas que nós ficaríamos admirados e saímos da presença do Senhor. Isso é Jesus falando conosco. E quantas profecias que nós vimos. Até recentemente, quando estava construindo esse shopping do Tucuruvi, quem ouviu falar que o shopping do Tucuruvi ia cair? Poucas pessoas aqui lembram dessa profecia. Todo mundo ficou apavorado. Eu confesso que eu fiquei meio assim, né, para entrar naquele shopping lá. Depois começou a morrer pessoas lá, a gente ficou todos pensativos nisso. Mas o shopping está lá firme. Quantas pessoas falaram que, como é que era? Até 2000, de 2000 não passará, foi isso? Quando foi a passagem de 1999 para 2000, foi aquele, meu Deus, o mundo vai acabar, e agora o que vai acontecer? Tudo balé. A gente pode dizer, dentro da palavra de Deus, que os sinais se mostram cada vez. Mas eu não posso afirmar que vai ser o ano que vem, se vai ser amanhã, se vai ser hoje. Isso aí só Deus sabe. E ele diz que é uma coisa interessante que na carta o Senhor, ele usa o profeta Jeremias dizendo que são profetas.
que são adivinhos, que eles sonhavam os sonhos que sonhais. E ele diz que, porque eles profetizam falsamente em meu nome, não vos enviei, diz o Senhor. E ele começa agora, a partir do 10, reaver a sentença que aquele povo tinha que passar. Ele diz assim: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos da Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, e tornar-vos a trazer a este lugar. Ele está se referindo a Jerusalém. É necessário que você passe por esse processo, para que você retorne para o lugar que é o centro da vontade de Deus. Você está passando por esse momento de caos, tá? Eu creio que nessa terra, até o final da nossa vida, nós vamos passar momentos difíceis, que o próprio Jesus dizia. O que ele disse? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, aleluia. Deus, Ele está preparando nós para sermos arrebatados. Mas pastor, e esses meus irmãos que morreram na fé, eles vão subir primeiro e nós depois vamos encontrar nos ares. É necessário, olha que coisa linda. Ele diz aqui, ó, porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tomando-vos a trazer a este lugar. Porque às vezes, meu irmão, a gente pensa que a nossa vontade, o nosso desejo está acima de Deus. Às vezes a gente quer fazer as nossas coisas do nosso jeito. Mas quando eu vejo na palavra que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita, eu prefiro esperar em Deus. Eu prefiro esperar em Deus. Porque olha a resposta que Jeremias continua essa carta, dando esperança para aquelas pessoas desanimadas. Ele diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Olha que coisa linda. Você sabe que tem pensamentos na minha cabeça, tem pensamento na sua, que nem você mesmo sabe, mas Deus Ele sabe. A Bíblia diz que todos os nossos dias estão o quê? Escritos. Então, meus irmãos, espera nele. E olha que ele diz, ó, porque bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Meu Deus, querido. E eu vou falar uma coisa para você, meu irmão. Quem passou esses 70 anos de cativeiro, como diz na palavra, os remanescentes, eles retornaram com grande alegria, porque cumpriram a vontade de Deus. Será que eu e você, no momento de caos, momentos difíceis, momentos de aflição, será que a gente está recuando ou estamos prosseguindo para o alvo? Eu estou vendo nas redes sociais perseguições. Eu estou vendo, uma pessoa me parou ontem lá, ali do outro lado da rua, e falou: pastor, tome cuidado. Vocês gravam no YouTube a palavra da igreja, tome cuidado daquilo que você fala no púlpito, porque tem pessoas infiltradas dentro da igreja, só para ver se falha alguma coisa contra as certas pessoas, que ali ele vai denunciar o Senhor, ou até mesmo vendo no YouTube. A perseguição está vindo.
perseguição que nós vemos lá no Oriente Médio, nos países perseguidos, o futuro próximo vai estar aqui conosco, mas só vai aguentar quem é os remanescentes de Jesus, só aqueles que estiver cheio do Espírito Santo de Deus, só aqueles que não recuarem do grande propósito de Deus. O Evangelho, meu irmão, eu quero ser um profeta, quero ser uma boca profética nesta manhã para você. O Evangelho não é só de alegria, é de choro, é de lamento. Mas, meu irmão, quando você paga o preço, quando você está orando, quando você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, pode vir o que vir sobre a sua vida, você vai estar sempre alegre, porque a paz que excede todo entendimento vai estar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Olha a receita para que nós venhamos e ser os remanescentes, que ele diz assim: então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo vosso coração. Meu Deus. Eu vejo essa palavra, meus irmãos, quando Jesus ele fala com aqueles fariseus, ele fala que aqueles homens, eles eram letrados, eles tinham a Torá, ele tinha as leis guardadas no seu coração, a letra. A Bíblia diz que o coração deles estava longe de Deus, eles falavam com a boca, mas o coração estava longe. E às vezes acontece com as nossas vidas. Nós conhecemos muito, mas praticamos pouco. E o Evangelho é muito isso. Quando Jesus ele chama os 12 apóstolos, os discípulos dele, os discípulos deles foram para a luta, não sabia muita coisa, ele só falou vai, e eles foram, e eles viram sinais e prodígios da parte do Senhor. Então, meu irmão, saiba que o Evangelho, Deus ele vê os seus frutos é na prática. Não é, nossa, como é bom a gente estar na escola bíblica dominical, como é bom você fazer uma teologia, como é bom. Isso é ferramentas para que venha capacitar você cada vez mais para fazer a obra de Deus. Mas o importante é viver essa palavra. O importante é você lá fora ser conhecido como homem de Deus. Como Eliseu, foi Eliseu, né, pastor? Passava na frente da casa daquela mulher e ela falava todo dia, falou para o seu marido, falou: ali, lá vem um homem de Deus. Porque ele tinha, aleluia, as características de pessoas cheias do Espírito de Deus. Nesta manhã, Deus ele quer me levantar. Deus ele quer te levantar com essa esperança. Aleluia, que é necessário que passamos por provas, por provações, mas também tem o bálsamo, tem, aleluia, tem a virtude, aleluia, do Senhor, através da terceira pessoa da Trindade, do Espírito Santo, que nos levanta, que nos anima, que faz nós, aleluia, regressarmos e caminharmos por esta caminhada. Eu quero nesta manhã que a igreja se coloque de pé. Se coloque de pé. E que esta carta, nesta manhã, seja direcionada a mim e a você. Quando Deus falava, eu ficava constrangido de ler essa carta, porque o Espírito Santo fez eu entrar nesse caminho aqui, ó, nessa palavra, e essa palavra começou a me constranger, porque um problema que eu tenho, eu já começo a ficar apavorado. Mas, meu irmão, junto com a igreja do Senhor, que essa igreja em si, ela seja transparente, porque eu tenho as minhas limitações, eu tenho às vezes vontade de recuar,
eu choro, eu sinto dor, eu sou limitado, mas aleluia, há um Deus no céu que quer nos levantar, que quer nos capacitar a fazer a vontade dele nesta terra. Glória a Deus. Eu não sou nada, mas Deus é tudo. Eu não posso, mas Ele pode. E que neste domingo, domingo de culto de ceia, aleluia, ao nós, aleluia, tomarmos esse suco de uva, esse pão, representando o sangue e o corpo de Jesus, Ele venha nos fortalecer, aleluia. O momento de mais crescimento da igreja primitiva foi um momento de perseguição, foi um momento onde nossos irmãos, eles morriam, aleluia, quando eles estavam ali na arena, quando eles serviam de tocha ali, acesa, no meio daquele povo, o evangelho crescia, o poder de Deus se no meio dos apóstolos, meu irmão. Então, meu irmão, nesta manhã, Deus, Ele está te forjando a ser um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. Cheia do Espírito Santo de Deus. Saiba que Deus, Ele tem um pensamento de bem e não de mal sobre a sua vida, para dar o fim que esperais. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Ergue as suas mãos como sinal de arrependimento nesta manhã. Eu sinto a presença do Espírito Santo neste lugar. Glória a Deus. Eu sinto o Espírito Santo visitando corações neste lugar. Eu sinto, eu vejo pessoas, aleluia, dizendo: eu não aguento mais, eu vou desistir. Mas Deus, Ele fala: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Eu serei achado de vós, diz o Senhor. Então abra a sua boca e comece a orar nesta manhã. Comece a pedir fortaleza ao Senhor. Diz que você não é nada, Ele é tudo. Diz que você não suporta, mas Ele é o que faz o bálsamo. Ele que te protege, Ele que te coloca numa redoma e te protege de todo o mal. Oh Senhor da glória, bendito, exaltado e glorificado seja o nome do Senhor. Esta carta, Senhor, que foi dada a nós, para não ficarmos estagnados, não ficarmos parados. É necessário que passamos por esse momento, mas nunca o Senhor nos deixa sozinho. Sempre o Senhor está conosco, como este povo, Senhor, que Tu permitiu que passasse por esse momento, mas Ele nunca os deixou. A Tua palavra diz que pode uma mulher que amamenta, aleluia, esquecer do teu filho, mas diz o Senhor que todavia jamais esquecerei de ti. Oh Papai amado, Deus Santo, que a Tua igreja possa renovar o Teu ânimo nesta manhã, Senhor, possa sair deste lugar regozijando na Tua presença, dizendo que há um Deus no céu, Senhor, em nome de Jesus. que há um Deus no céu que pode todas as coisas, pode nos sustentar, pode nos conduzir em triunfo, Pai. Tu és o Deus que nos vê em secreto. Tu és o Deus que vê o nosso íntimo, aleluia. Tu és o Deus que vai, aleluia, através do Teu Santo Espírito, entre juntas e medulas. Senhor, Tu é apto para discernir todas as coisas. Senhor da glória, vai fortalecendo esta mulher, vai fortalecendo este homem. Vai, Senhor, renovando com Teu Santo Espírito nesta manhã, Senhor. Aquele que fala em mistério, Senhor, que venha, Senhor, e lá falar em mistério contigo nesta manhã, em nome
Pai, este homem, envolva esta mulher, Pai. E eu creio, Pai, que em nome do Senhor Jesus, que o teu sangue que nos purifica, que o teu sangue que nos limpa, que o teu sangue que faz as nossas vidas mais brancas do que a neve. Oh, na calabaçore, calabaxere andarai, de carabanai, suri calabaxere andarai, arra calabaçore, calabaxere andarai, de carabanai, suri calabaxere andarai, de carabadore, calabaxere andarai.
Quem quer ser o remanescente Meu aqui? Deus, meu Deus, meu Deus. Você que quer ser remanescente, aplauda o Senhor. Bem forte.